Olá, galerinha do nosso sétimo ano do Colégio Curso Universo. Aqui quem vos fala é o professor Luiz, de História. Tudo bem com vocês? Tá? O assunto de hoje, tá? É um assunto novo, né? Um conteúdo novo a ser abordado, né? Nessa aulinha de História, que é a Idade Média, tá bom? A Idade Média. Quando e onde, tá? Essa Idade Média ela aconteceu na história, tá? Alguns que estão assistindo esse vídeo aí da turma já devem ter ouvido falar desse nome, desse termo, né? Estudando história em algum momento aí na escola ou até mesmo no seu dia a dia, tá? Idade Média. A gente vai, nessa primeira aula de hoje sobre esse assunto, a gente vai saber primeiro o que é que significa esse nome, tá? E quando foi que acontece na história esse período tão interessante, tá? Dos cavaleiros, tá? Dos reis, né? De guerras e de muitas outras características que tem nesse período histórico. Tá? É por isso que estou aqui com um símbolo, um dos símbolos, né, que pode marcar esse período, que é a espada, né, carregada por muitos, né, cavaleiros de ordens, né, de cavalaria, de vários reinos que tinham ali num determinado período da Idade Média. Bom, vamos seguindo com a nossa aula. Então eu começo falando, pessoal, que quase todo mundo sabe alguma coisa sobre a Idade Média. Como eu falei um pouquinho antes, alguém aí assistindo já deve ter ouvido falar desse nome, desse termo, em algum momento da sua vida, até o momento, até hoje, tá? E aí, quem nunca ouviu falar dos Vikings, tá? Dos Vikings, né? Tem até uma série muito conhecida, né? Que tem no Netflix, por exemplo, que tem como tema os Vikings, que foi um povo, né, que viveu na Europa medieval, entendeu? Então tá falando ali um pouco da história desse povo, dessa cultura que tinha esse povo, tá? E como foi a história deles, tá? Nesse período aí da Idade Média, tá? Quem já não leu ou ouviu histórias de cavalaria, né, a respeito dessa espada, né, que mesmo sendo de plástico, continua sendo uma espada e que o professor Luiz carrega aqui no momento da gravação dessa videoaula, tá? É, História de cavalaria, filmes, né, que tem como tema lutas entre cavaleiros medievais, né, que usam armaduras, que carregam consigo armas como a própria espada que eu tenho aqui, ou que andam de cavalo, que tem um escudeiro como seu parceiro e aliado, né, nas viagens que fazia pelas estradas, né, entrando no reino, saindo do reino, participando de guerras, tá? Filmes como o Rei Arthur, Os Cavaleiros da Távola Redonda, a história de Robin Hood, né? Quem nunca ouviu falar do nome desse personagem, né? De uma lenda medieval que é o Robin Hood, né? O rapaz que ele roubava dos ricos para entregar aos pobres, tá? Que ele desafiou a tirania de um rei, né? Que explorava o povo, né? O povo estava com fome e o Robin Hood, junto com seu bando de ladrões que vivia na floresta, roubava dos ricos o dinheiro e dava para os pobres, comprava comida para os pobres. É uma lenda medieval também. A vida de Joana d'Arc, galerinha. Joana d'Arc, ela foi também um personagem muito conhecido, ainda continua sendo, na ideia de Idade Média, tá? A gente vai entender nas aulas de Idade Média aqui no canal do YouTube da escola, nas aulas de História, quem foi a Joana d'Arc, tá? Onde e quando ela viveu na Idade Média, tá? Porque ela é importante, ela se tornou um símbolo tão grande, tá? No estudo da Idade Média, tá? E as cruzadas, quem nunca ouviu falar das guerras das cruzadas, tá? Houve mais de 13 cruzadas, tá? A cruzada era uma guerra santa, né? Quem também nunca, alguém aí assistindo deve ter ouvido falar desse nome, Guerra Santa, tá? A guerra que era feita em nome de Deus, em nome da igreja, tá? Contra os infiéis, a luta contra os muçulmanos, tá? Para poder conquistar Jerusalém, tá? Então eram várias batalhas que tiveram durante séculos, tá? De cristãos contra muçulmanos, né? E aí a gente tem histórias em quadrinhos também, tá? A Idade Média ela está presente em filmes, está presente em séries de televisão, tá?
está presente em desenhos animados, tá? Castelos, cavaleiros, reis, tudo isso são personagens, tá? Do imaginário de uma Idade Média, do período medieval, tá? Na história em quadrinho também, eu coloquei aí nessa telinha essa foto que mostra, tá, um encontro de cavaleiros com o seu rei, né? Que eles deviam lealdade num castelo medieval. Tá? O nome dessa história em quadrinho aí é O Príncipe Valente. Tá? Ela foi escrita, foi criada, tá, por um carinha, um americano chamado Harold Foster. Tá? Ele é um cara que ele é super fã, né, da Idade Média, estudou muito esse período e resolveu criar uma história em quadrinho que tinha como assunto principal esse período medieval. E o personagem principal dessa história em quadrinhos era um príncipe cavaleiro, tá? Que ele deu o nome de Príncipe Valente. Beleza? Vamos seguir essa aula. E aí, galerinha, quando foi que aconteceu a Idade Média? É a primeira pergunta que a gente faz, né, para começar a estudar esse assunto de história. Quando foi que aconteceu? Tá? Primeiro, a gente tem que pegar o nome Idade Média e saber o que é que ele quer dizer. Tá? Idade está dizendo. Tá? A história ela é dividida, quando a gente vai estudar, em várias idades. Tá? A gente tem aí no quadro, de olho na tela do slide, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Tá? Então a história é dividida em períodos, em idades, onde a gente vai estudar, tá? O tempo ele é dividido em períodos, em idades, onde a gente vai estudar os acontecimentos que teve em cada um desses períodos da história. Tá bom? A palavra média indica algo que está no meio entre duas coisas. Média significa meio. E a Idade Média ela está no meio entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Tá? De olho aí na tela. Cada período da história, cada idade, tem um desenhozinho aí, como vocês podem visualizar, que representa muito os acontecimentos, os fatos históricos desse período. Tá? Aí na Idade Antiga, a gente tem um cavaleiro medieval com uma lança e um escudo. Aí a gente tem Idade Média, onde tem esse senhor com uma rosa, né, e um turbante azul na cabeça, tá? Esse desenhozinho desse cara, tá? E a Idade Média, vejo que ela está no meio entre dois nomezinhos, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, beleza? Média significa meio, o que está entre a Antiguidade e a Idade Moderna, tá? Ou seja, entre o que passou, né, o Império Romano. A gente começa, a Idade Média ela começa com o fim do Império Romano do Ocidente, tá? Que marca o quê? O fim da Antiguidade, da Idade Antiga, para o começo da Idade Média. E quando a gente vai chegar no fim da Idade Média, tá? É o quê? É a queda de uma cidade chamada Constantinopla, tá? No ano de 1453, pessoal. Tá? Que era uma cidade que era capital do mundo, era a maior cidade que tinha, tá? Em termos de economia, de política, de cultura, tá? Num planeta. E aí essa cidade ela vai ser invadida e vai ser conquistada pelos povos árabes, tá? O que vai acabar, o que vai ser um marco, né, do fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna, tá bom? Isso aí não é preciso a gente decorar cada informação dessa, mas é importante a gente saber por que o nome é Idade Média, né? Para a gente começar a estudar algo, a gente tem que saber o que é esse algo, tá? E por que é importante estudar. E aí, galerinha, mais uma vez aproximando aqui a tela, atenção, a gente já viu quando foi que aconteceu a Idade Média, o que quer dizer o nome Idade Média, tá? E agora, onde foi, tá, que aconteceu a Idade Média, tá? Onde o local, a localização, qual foi a região no mundo onde teve a Idade Média? É importante a gente saber que a Idade Média ela só acontece num lugar no mundo, que é a Europa Ocidental, tá bom? E era um território que nesse período da história fazia parte do grande Império Romano do Ocidente, tá? De olho no mapa que eu coloquei aí na telinha do slide. Vejam só, cada parte dessa colorida no mapa, tá? E aí eu vou colocar aqui, vou começar a marcação para que vocês possam visualizar melhor, tá bom? Eu vou começar a contornar aqui, ó,
toda essa região do mapa, ó, que eu estou contornando, tá? A gente chama de Europa Ocidental, tá? Aqui já embaixo, tá? Ao sul da Itália, e a gente já indo aqui, tá? Então, todo esse contorno que eu coloquei, eu marquei, onde está colorido no mapa, a gente chama de Europa medieval, tá? Medieval, que vem de Idade Média, tá bom? Por isso que a palavra se parece. Medieval, média, média, medieval, tá bom? Então, cada região dessa colorida no mapa é um reino de um povo germânico que vivia, tá? Na Europa Ocidental, nessas regiões aí grande, né, do continente europeu, tá? Então é importante a gente saber que onde foi que aconteceu a Idade Média? Na Europa, tá? É um momento da história onde a Europa viveu esse momento, esses fatos históricos, esse período, né, que é a Idade Média, tá? Aí a gente tem no mapa o reino dos visigodos, o reino do Franco, o reino dos ostrogodos. Todos são povos que viviam nessa região, tá? Durante o Império Romano do Ocidente. Quando o Império ele começa a cair, tá? Justamente em guerras contra esses povos e por outros motivos que a gente vai saber, tá? Mais para frente nas aulas de história, a gente vai saber por que começa a Idade Média, tá? O fim da Idade Antiga para o começo da Idade Média, tá bom? Nessa mesma época que estava acontecendo a Idade Média na Europa, estava acontecendo também o que estava acontecendo no resto do mundo. Nesse período aí, século III, século II depois de Cristo, tá? Na América, que é o continente onde a gente está, nas Américas, né? Tinha o quê? Tinha as civilizações pré-colombianas, né? Os incas, os astecas, os maias. Lembra que a gente estudou isso nas aulas de história? Os povos indígenas que viviam, tá? Nas Américas antes da chegada dos europeus, tá? Então, nesse momento aí, é o que tinha nas Américas. Na África, também já tinham seus povos e várias culturas diferentes com reinos, né? Com seus reis, seus líderes políticos, tá? E na Ásia, que é onde tem hoje países como Japão, Coreia, China, nesse outro continente também tinham civilizações orientais, tá? Os chineses, os coreanos, os mongóis, eram povos e culturas que também já tinham seu reino, seus domínios e tinham sua vida, né? Histórica, tá bom? Então, só para lembrar que na Idade Média a gente foca o nosso olhar na Europa. Beleza, galerinha? Mas o resto do mundo já tinha ser humano, já tinha vida, já tinha cultura, já tinha história. Beleza? Então, esse, galera do sétimo ano, foi a nossa primeira videoaula de história, tá? Para entender o que é a Idade Média, o que foi a Idade Média, quando e onde aconteceu, tá? Em que momento do tempo e da história. Beleza? Essa primeira aula para vocês terem uma ideia do que a gente vai começar a estudar mais para frente. Vários assuntos sobre a Idade Média bem legais e interessantes da gente ter conhecimento, tá bom? Fique ligado até a próxima aula, beleza? Mas aí, a gente estudando Idade Média, durante todas essas videoaulas, vocês têm que se preocupar em fazer 4 perguntas sobre a Idade Média. 4 perguntas. A primeira pergunta é, de olho no slide, qual a importância de estudá-la? Qual a importância? A gente vai saber essa resposta nessas aulas de história, saber por que é importante a gente conhecer, né, o que houve com os povos europeus que viviam na Europa, tá? Há séculos atrás. E vai ver que tem muita coisa que hoje existe, né, que só existe porque foi criado na Idade Média. E até hoje, mesmo depois de vários séculos, continua existindo aqui no tempo presente, tá bom? Segunda pergunta, pessoal. Como viviam as pessoas nesse tempo? Esse é bem legal de a gente ter conhecimento. Como é que as pessoas viviam? O que é que elas comiam? O que é que elas vestiam? Como elas pensavam? Tinha muita diferença do pensamento das pessoas hoje, do modo de vida, tá? Mas tem muitas coisas que permanecem e a gente vai saber que coisas são essas, tá? Que ainda continua fazendo parte do nosso cotidiano, tá? Terceira pergunta, como pensavam e se comportavam essas pessoas, tá? Qual era o pensamento delas? Qual é a visão de mundo que elas tinham, tá?
tinha muita gente que na Europa medieval que acreditava que existiam outros monstros marinhos no oceano, tá? Por isso que elas tinham medo de navegar, de entrar no barco e entrar no mar, tá? Isso aí é uma curiosidade para a gente saber o pensamento dessa pessoa que vivia na Europa medieval e fora muitas outras coisas que a gente vai saber. Você sabia também que o casamento, hoje, o vestido de noiva, tá? Essa cerimônia que é feita dentro de uma igreja, geralmente, sabia que ela surge na Idade Média? Como foi isso? Tá? Então é outra curiosidade. E a quarta e última pergunta é: que instituições políticas e econômicas caracterizaram esse período? Tá? A gente tem instituições, tá? Instituição é o quê? É um poder, né? É um poder do Estado que tem o quê? Exerce influência sobre a vida das pessoas, tá? Então a gente tem o quê? Por exemplo, a presença do rei como Estado, né? O rei ou rainha vai surgir aí na Idade Média, tá? A sua influência política, tá? A ordem do rei que não pode ser questionada, tá? Então os senhores feudais, que a gente vai ver um pouco mais para frente nas aulas de história, também é outro exemplo, tá? E outra coisa é a Igreja Católica, que foi a principal instituição política e econômica da Idade Média. Vai saber que ela controlava, tá, tudo o que acontecia na vida das pessoas, tá, com a autoridade e também com a religiosidade, tá, durante esses séculos de Idade Média, que foi do século 3, 4, mais ou menos, depois de Cristo, até o século 14, 15, tá, já chegando na Idade Moderna, tá bom? E aí, tem aí na tela essa imagem que mostra o cavaleiro dizendo para o seu rei, o seu senhor feudal: anda logo que eu vou perder a novela. Tá? A novela que a gente costuma conhece bastante vendo na televisão, também foi uma invenção da Idade Média. Você sabia que ela surge nesse período na Europa medieval? Tá? Por quê? Quem criou as novelas? Por que criou? Né? O que é que caracteriza uma novela? Diferente de outras formas de filme e de documentário. Então isso é outra curiosidade e informação que você vai saber assistindo às aulas do professor Luiz no canal da escola, tá bom? Fiquem na paz e com Deus, seguimos firmes nesse isolamento, tá? E fiquem ligados nas próximas aulas que forem postadas aqui, tá bom? E também atividades que eu irei passar para que vocês possam fazer, tá bom? Seguindo os assuntos que a gente está começando a estudar a partir dessa videoaula, beleza? Até mais e fiquem atentos à Idade Média.